Olá, estudantes da Rede Municipal de Paulista. Como é que vocês estão? Preparados para mais uma aula? Eu sou a professora Aline Ingrid e hoje, no nosso componente de Ciências Humanas, vamos ter aula de Geografia para as turmas do primeiro e segundo ano. E o tema da nossa aula de hoje é diferentes tipos de moradia. Hoje nós vamos conhecer, ver algumas fotografias das diversas formas de moradia que existe atualmente e algumas que existiam no passado também. Então vamos começar? Bem, diferentes tipos de moradia. A gente já tem aí na tela diversas imagens que mostram vários tipos de moradias diferentes. Quando você sai aí na sua rua, você consegue observar que as moradias elas são iguais ou elas são diferentes? A maioria são bem diferentes, né? Tem casa que é apenas no térreo, tem casas que é primeiro andar, tem aqueles condomínios que são casas iguais, casas com muro, sem muro. Dependendo da localização, o tipo de material que vai ser usado para a construção da casa também vai mudar. Mas para que serve uma casa, né? As pessoas moram em casas porque é um lugar onde ela pode se abrigar, reunir com a sua família. É um local que a gente tem para onde chegar quando larga do trabalho ou quando vai para algum passeio. Todo mundo tem direito de ter uma casa, tá? Uma casa digna de moradia, que tenha condições, energia elétrica, água encanada. E é na nossa casa que nós temos o nosso lugar, nosso quarto, tem cozinha, tem banheiro. E a gente já observa aqui alguns nomes de moradias: palafita, barracos, pau a pique, alvenaria, edifício, oca e iglu. Todos eles bastante diferentes no seu material, na sua forma que foi construído e até no lugar também, porque imagina só, será que aqui onde a gente vive poderia ser construído um iglu, que é uma casa de gelo? Provavelmente não, né? Porque a gente vive em um local que a temperatura é muito quente, é muito calor. E uma casa de gelo provavelmente iria derreter, né? Dessa mesma forma, imagina só, se uma casa como a de palafita fosse construída no Polo Norte ou no Polo Sul. Também não seria possível que alguém morasse lá, porque ia precisar de uma casa que fosse bem mais confortável, bem mais quentinha. Então, por isso que, dependendo da localidade, dependendo do lugar onde se mora, o tipo de casa também vai mudar. E para começar, eu trouxe para vocês um poema, que também é uma música, de Vinícius de Moraes, que fala sobre a casa. Eu vou ler para vocês e você vai começar a imaginar aí na sua casa como é que ficaria a construção, como é o modelo dessa casa. E diz assim, ó: era uma casa muito engraçada. Não tinha teto, não tinha nada. Ninguém podia entrar nela não, porque na casa não tinha chão. Ninguém podia dormir na rede, porque na casa não tinha parede. Ninguém podia fazer pipi, porque pinico não tinha ali. Mas era feita com muito esmero, na Rua dos Bobos, número 0. Você já ouviu essa canção alguma outra vez? Será que é possível uma casa ser desse jeito? Sem teto, sem chão, sem parede? Provavelmente não, né? A música serve para a gente poder refletir, poder imaginar como é que seria essa casa. Mas é um poema até engraçado, ó, porque ninguém podia fazer pipi, porque pinico não tinha ali. Então essa casa provavelmente não tinha nada, sem teto, sem parede, sem chão. Agora vamos conhecer um pouco das casas reais, né? Porque as casas de poemas são de formas diferentes. Quais materiais vocês acham
que foram utilizados para construir essas moradias. Temos aí algumas fotografias. Dê uma analisada. Quais os materiais que você acha que foi utilizado para construir? Materiais provavelmente diferentes. A gente tem aí alguma que foi feita de madeira, de pedra, duas de tijolo com cimento. Então a gente sabe que vai existir diversos produtos, diversos materiais que podem ser utilizados na construção das casas. E aí eu trouxe para você, ó, vamos brincar e descobrir diferentes tipos de moradia. Eu vou mostrar uma imagem e você vai me dizer qual é o tipo de... Lembrando que aqui na nossa região, a casa mais comum que a gente encontra é a de alvenaria, né? Que é feita com tijolos, com cimento, que possui telha. Mas vamos lá, que eu trouxe diversos modelos para vocês. Temos aí essa primeira casa. Observa qual material você acha que foi utilizado para a construção dessa casa. E aí você já pode responder aí de casa. É uma casa de madeira. Nas regiões que são um pouquinho mais frio, as pessoas costumam construir casas de madeira, porque no ambiente, na parte de dentro da casa, ela costuma ser mais aconchegante, uma casa mais quentinha. Também pode ser encontrada em regiões litorâneas também. E a gente observa que fica uma casa bem diferente, né? Bastante elegante, uma casa bem chique. Eu, particularmente, nunca vi uma casa assim, toda feita de madeira. Vamos para a próxima imagem? E essa casa? Você acha que ela foi feita com que material? Vou adiantando que por aqui também a gente não encontra casas feitas com esse modelo. E é uma casa de bambu. Atualmente as pessoas estão buscando formas mais sustentáveis de construir as casas. Como assim? Uma maneira que não agrida tanto o meio ambiente. E as casas de bambu são uma boa alternativa para locais que são mais abertos, locais mais ventilados. Mas tem uma dica, ó. Não se pode construir quando o bambu for jovem. Tem que esperar que ele fique bastante adulto para que tenha uma sustentação boa da casa. E fica desse jeito, ó, bem diferente. O ar consegue circular mais fácil numa casa feita com esse material. Próxima imagem. Essa é fácil. Qual material foi utilizado para a construção dessa casa? Uma casa de gelo, que a gente chama de iglu. Geralmente ela é encontrada nas regiões polares. E embora que a gente possa olhar e pensar assim, como é que uma casa de gelo vai deixar uma pessoa protegida do frio? Porque nessas localidades o frio é extremo, é muito frio. E a resposta é: o próprio calor do corpo humano consegue deixar o ambiente aquecido. E eles usam esses blocos de gelo para construir essas casas e morar por um tempo determinado, temporário. Além de proteger do frio, também protege do ataque de animais. Porém, como eu falei no início da aula, esse tipo de casa não vai ser comum aqui no nosso país, só nas regiões que tem a temperatura muito fria. E essa imagem agora? Qual material foi usado para construir essa moradia? Ela é um pouco mais alta, diferente das que a gente está acostumado a observar quando sai de casa. É um nome um pouco difícil. Você consegue acertar? Pergunta a alguém que estiver aí na sua casa. Qual material foi usado para fazer essa moradia? É uma casa de concreto. Atualmente também é muito comum as pessoas utilizarem o concreto para a produção das casas. Alguns prédios também. É bem mais rápido, tá? Utiliza cimento, ferro também, e eles conseguem levantar com mais rapidez do que se fosse feito de tijolo.
Aqui na nossa cidade de Paulista, a gente verifica que os famosos privês, né, como a gente chama assim, tem muitas casas que são feitas assim. Um dia a gente passa e está o terreno vazio, e aí depois de alguns dias eles conseguem levantar rapidamente a construção. Bastante interessante, né? Vamos ver mais uma imagem? Essa daí vai ser bem fácil de acertar, né? Porque é uma imagem, uma casa mais comum que a gente consegue observar na nossa rua, no nosso bairro. É uma casa de tijolo, também conhecida como alvenaria. E os materiais utilizados são materiais mais simples: tijolo, areia, cimento, a madeira, né, na parte de cima, telha, porta de madeira, janelas de vidro. E é bastante comum aqui na nossa região, como eu comentei com vocês. E lembrando que as moradias também nos protegem de chuva, né? Do sol também. E esse exemplo? Consegue observar? É bem fácil de acertar qual material foi feito essa moradia. Conseguiu? Uma casa de palha. Antigamente as pessoas costumavam construir suas casas utilizando esse tipo de material, porque eles conseguiam encontrar com mais facilidade da natureza e não gastar tanto dinheiro para isso. Porém, não é uma casa muito segura de se morar, os animais podem entrar facilmente, né? Mas era um modelo que existia há bastante tempo, era bem comum de encontrar casas nesse formato. Mais uma imagem. Olha, essa também é bastante diferente e é bem comum em outros países. Aqui no Brasil a gente pode até encontrar, mas em outros países ela é bastante comum, que são as casas de pedra, construções bastante resistentes, que costumam abrigar as pessoas de fortes chuvas. Também vem com essa questão de ter uma temperatura mais quentinha na parte de dentro, e muito comum em outros países. E essa moradia? De que material ela é feita? Ela tem um nome específico. Conseguiu acertar? Chama alguém aí da sua casa para que ele possa ajudar você a responder essa. É a casa de pau a pique. Muito antes, na época aqui do início da colonização do nosso país, as casas costumavam ser feitas de pau a pique. Utiliza-se madeira, faz uma estrutura de madeira, né, bem fixa no chão. E aí com o barro, vai fazendo aquela mistura do barro com a água, eles vão moldando para poder fazer as paredes. Na nossa região nordeste, era bastante comum existem casas de pau a pique e até hoje também existe. Geralmente as pessoas que moram em sítios, em regiões um pouco mais afastadas, elas costumam construir suas casas dessa forma. E esse outro modelo? Aqui na nossa capital, em Recife, temos modelos de casa assim também. São as casas de palafita, construídas com madeira. Elas ficam próximos a rios. E se você observar bem a imagem, ela tem uma estrutura mais elevada, que é justamente para que na época em que tenha muitas chuvas ou que o rio aumente um pouco o seu volume de água, essas casas não fiquem alagadas. Geralmente elas são encontradas em regiões que as pessoas não têm muitas condições de construir casas de tijolo. Então constrói com a palafita bastante elevada para que a água não chegue na sua casa, né? Feita de madeira. E esse outro modelo não tem como confundir, também não tem como errar, né? Que é a oca, a moradia dos nossos povos indígenas, que são nossos antepassados, que viviam e ainda vivem aqui nas nossas terras. Que não é só nossa, né? Que também é deles, pois desde o início eles já estavam aqui. Construída com materiais retirados da natureza, como palha de coco, alguma madeira,
o formato da oca vai variar de acordo com a etnia, tá? Por exemplo, se a família é grande, eles constroem uma oca muito grande. Se uma família é menor, fazem em tamanho menor. Não tem janelas, tá? Só tem a porta de entrada. E uma parte bastante curiosa, não tem cômodos. Mas como assim cômodos? Na nossa casa, na maioria das casas, geralmente a gente tem quarto, sala, cozinha e banheiro. São os cômodos, porque foram levantadas paredes para separar esses ambientes. Já numa oca, o ambiente é um espaço totalmente aberto. Tem o ladinho que eles dormem, que fazem a sua comida, mas não existem paredes para dividir os ambientes, tá? E moram várias famílias também. E agora eu tenho uma pergunta para você. Do que é feita a sua moradia? Aí onde você está, dá uma olhadinha para o lado, para cima, para baixo. Qual material você acha que foi utilizado para construir a sua moradia? Ela é feita de concreto? Ela é feita de tijolo? Ela é feita de pau a pique? É de madeira? Existem vários modelos, né? E aí eu vou deixar essa análise para que você faça, observe bem quais foram os produtos utilizados. Tem janela? A janela foi feita de quê? Qual material foi usado nela? O chão é de cerâmica? O chão é barro? O chão é como se fosse aquele barro queimado? Qual produto foi usado? É bastante interessante a gente fazer essa investigação para conhecer a nossa casa, né? Entender bem como ela foi construída. Quem foi que construiu a casa que você mora? Faz bastante tempo que você mora nela ou você se mudou recentemente? Então vamos para o nosso desafio, porque vai ter tudo a ver com a nossa aula de hoje. Você vai fazer um desenho que represente a sua moradia. Por isso que é necessário que você, antes de cumprir nosso desafio, você faça essa análise na sua casa. Dá uma passeada, dá uma volta, vai investigando, vai anotando tudo que foi utilizado, pergunta também aí aos seus responsáveis. E quando você for fazer esse desenho, você vai precisar utilizar as cores corretas e fazer o formato correto também. Então você vai precisar vir à frente da sua casa, ver qual é o formato dela, dos lados, para tentar fazer esse desenho como se ele fosse uma fotografia, o mais parecido possível com a realidade, tá bom? E esse foi o tema da nossa aula de hoje. Hoje a gente conheceu sobre os diversos tipos de moradia. Vimos que não existe só um modelo, existem vários modelos de casas e que dependendo da região que você vive e do país também, o tipo de casa vai mudar, porque ele precisa atender às necessidades das pessoas que moram nela. Por exemplo, às vezes a família aumentou, né? A mãe e o pai teve bastante filhos e aí eles se mudam para uma casa maior. Ou então, às vezes, tem gente que está morando numa casa bem grande e vê que não precisa de usar todo aquele espaço, acaba mudando para uma casa menor. Porque a gente precisa se sentir bem na nossa casa, se sentir à vontade, ser um lugar acolhedor, um lugar aconchegante também. Certo? Então, não esquece de cumprir o seu desafio e não esquece de mandar aqui pra gente, tá? Pode enviar para o seu professor, pode mandar para o Instagram da Secretaria de Educação também. Vou adorar receber a sua fotografia, o seu desenho e vou ficar esperando, tá certo? Um grande beijo. Espero você na nossa próxima aula. Tchau, tchau!